Messi Cusitini nasceu em 24 de junho de 1987 em Rosário, Argentina. Seu pai, Jorge Horácio Messi, e sua mãe Célia Maria Cusitini tiveram 4 filhos, 3 meninos e uma menina, sendo Lionel o terceiro da linhagem. Seus pais eram aqueles que trabalhavam muito para manter a família. Eles nunca chegaram a passar fome, mas também não eram ricos. E eles tinham muito trabalho em cuidar do garoto Lionel, pois ele era uma criança muito ativa, tanto em casa como também na escola. E desde pequeno era muito competitivo e não gostava nem um pouco de perder. Sabe aquelas crianças que quando perdem em alguma coisa fica brava, fica birrenta? Então, Messi era mais ou menos assim. Na escola, apesar de ser um garoto hiperativo, suas notas eram boas, ou seja, ele era um bom aluno. E também era um garoto muito amado por todos os seus amigos. E claro, todos na escola perceberam que a verdadeira paixão daquele garotinho não era estudar ou fazer bagunça com seus amigos, mas sim era o futebol. Sempre quando surgia um tempo vago, ele pegava a bola, chamava seus amigos e ia jogar bola. Mas, obviamente, isso não acontecia somente na escola. Nas ruas, mesmo muito pequeno, ele tinha o costume de jogar com seus amigos. E quando Lionel tinha apenas 5 anos, sua família começou a perceber que, mesmo sendo muito novo, já fazia coisas absurdas com a bola nos pés. Inclusive sua avó, que sempre levava ele para jogar em campos e até mesmo nas ruas, foi uma das primeiras a perceber isso. E ainda quando ele tinha 5 anos, a poucas quadras de sua casa, em um clube de seu bairro chamado Grandoli, um certo dia estava faltando um garoto para o time. Mas Lionel ainda era muito pequeno e por isso foi impedido de entrar. Porém, quando finalmente deixaram ele jogar, todos ficaram simplesmente espantados. Todos diziam: como um garotinho tão pequeno consegue ser tão genial assim? Nesse período, a pessoa que mais o ajudou, a sua avó, infelizmente faleceu. O tempo se passou e em 1993, aos 6 anos, ele foi para o Newell's Old Boys. E assim que chegou, novamente causou muito espanto. Y desde que el mismo momento que llegó, jugaba muy bien. Tiene una técnica espectacular. Eso no se lo enseñó a nadie. Ya nace así. O pequeno Messi liderou uma das melhores equipes da história da categoria juvenil do Newell's Old Boys. Aquela equipe foi apelidada de A Máquina de 87. Eles, bichos sem dó, passavam o carro. E claro, Messi era o craque do time que desequilibrava. E diante disso, obviamente, títulos vieram. ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A mi papá, a mi tío y a toda mi familia y a todos los que me conocen. Porém, nem tudo são flores. Conforme o tempo ia passando, os pais de Léo perceberam que ele não estava crescendo como os demais garotos de sua idade. Sua altura mostrava que algo em seu corpo estava errado. E em 1997, aos 9 anos, sua família e o Newell's, que estavam preocupados, decidiram levar ele a um especialista. E depois de muitos exames, os médicos descobriram um problema nos hormônios que regulam o crescimento. Assim, ele teria que fazer um tratamento. Porém, nesse tratamento, o pequeno Lionel Messi teria que tomar 2 injeções, uma em cada perna, todos os dias durante alguns anos. E além de ser muito doloroso, era um tratamento extremamente caro. Ele custava cerca de $900 por mês, algo que seus pais não tinham condições de pagar. No início, uma fundação chamada Asindar ajudou os pais dele a pagar esse tratamento. E aos 11 anos, ele começou esse tratamento doloroso. Imagina, bicho, um garoto de 11 anos ter que fincar uma agulha nas 2 pernas durante praticamente toda a sua adolescência. Certamente não foi fácil. Porém, em 2000, quando Messi tinha 13 anos, a fundação disse que não poderia mais ajudar a pagar o tratamento. E esse tratamento de forma alguma poderia ser interrompido. Assim, sua família recorreu ao Newell's Old Boys. O clube falou que iria pagar o tratamento. No princípio, eles até pagaram, mas depois de uns meses, o dinheiro começou a não cair na conta. Isso fez sua família não ter outra opção senão tirar Messi do time e tentar procurar outros clubes. Ou seja, o Newell's Old Boys simplesmente deixou ir embora
Lionel Messi. Assim, eles foram ao River Plate. Messi fez uma peneira no clube e ficou durante 6 dias por lá. E apesar de reconhecerem o fenômeno Lionel, o espetacular futebol que ele tinha, o clube alegou que pagar $900 por mês era um risco muito grande e eles não estavam dispostos. Nesse período, um familiar que morava na Espanha conseguiu um teste para Messi fazer no grande Barcelona. E lá no Barcelona, obviamente, o jovenzinho Messi impressionou muito a todos. Porém, quando o Barça soube que teria que pagar um tratamento, as coisas ficaram em aberto. 3 meses se passaram e depois de muitas conversas, visto que na época o Barcelona estava passando por uma crise muito grande, finalmente os dirigentes do clube chegaram a um acordo. E se você não sabe, bicho, em um restaurante, o dirigente começou a escrever em um guardanapo e finalizou assinando aquele papel. Ali dizia que o Barcelona iria pagar todos os custos do tratamento e Messi teria todo o suporte em Barcelona para viver e desenvolver seu futebol. Ou seja, o primeiro contrato de Messi com o Barça foi feito em um guardanapo. Assim, Messi e seu pai a princípio deixaram a Argentina e se mudaram para Barcelona. Seu começo no Barça não foi dos melhores. Já na sua primeira temporada na base, 2000-2001, em sua segunda partida, Messi se lesionou e perdeu toda a temporada. Além disso, ele teve muitos problemas em se adaptar à vida nova em Barcelona, longe de sua família e dos amigos. Também, ele teve muitos problemas burocráticos para jogar legalmente na Espanha. Somente, bicho, em fevereiro de 2002, que ele conseguiu finalmente ser inscrito na Federação Espanhola de Futebol. Também, esse foi o ano que ele finalmente completou o seu tratamento, ou seja, ele não precisava mais tomar aquelas sofridas injeções. Na temporada 2002 e 2003, Messi fez chover. Em 30 partidas, fez 36 gols. E o Barça, nessa temporada, participou em 4 campeonatos júniores. E Messi foi eleito o melhor em todos. Na temporada 2003 e 2004, Messi foi para o Barcelona C, que, se você não sabe, joga, obviamente, a terceira divisão da Espanha. E por lá, 10 jogos e 5 gols foram o suficiente para ele ser promovido ao Barcelona B, que, obviamente, joga a segunda divisão da Espanha. E jogando no Barça B, ele chamou a atenção de Frank Rijkaard, que na época era o técnico do time principal do Barça. Assim, em novembro de 2003, com apenas 16 anos, Messi foi convocado para um amistoso no time principal contra o Porto de José Mourinho. Ou seja, com apenas 16 anos, ele fez sua estreia no time profissional do Barça. Porém, ele ainda não tinha subido definitivamente ao time principal e por isso voltou ao Barça B para jogar a temporada 2004-2005. Nessa temporada pelo Barça B, ele jogou 17 partidas e fez 6 gols. Depois, ainda nessa temporada, ele foi finalmente para o time principal do Barça, jogando 9 partidas. E foi justamente nessa temporada, em 2005, após um espetacular passe de Ronaldinho Gaúcho, que ele fez por cobertura seu primeiro gol, e que golaço como profissional. Aliás, é digno de nota falar que o Ronaldinho Gaúcho ajudou muito ele nesse seu começo no time principal do Barça. Depois da temporada, ele foi para o Mundial Sub-20 e o resultado foi que ele arrebentou o bicho. Jogou demais e levou a Argentina a conquistar aquele grande campeonato, sendo o artilheiro e melhor jogador. Esse foi o ano também que ele foi convocado pela primeira vez à seleção principal da Argentina. Na temporada 2005 e 2006, junto com Eto'o e Ronaldinho no ataque, o Barça fez um grande ano. Eles conquistaram a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol e a grande UEFA Champions League. Mas infelizmente Messi, no final dessa temporada, sofreu uma lesão e não participou dos jogos finais. Ele terminou essa temporada com 25 partidas, 4 assistências e 8 gols. Depois, Messi foi para sua primeira Copa do Mundo. Porém, ele começou a Copa lesionado e não era o titular absoluto. Tanto que, nas quartas, contra a Alemanha, que a Argentina foi eliminada, o técnico Peckerman deixou ele no banco de reservas. Na temporada 2006 e 2007, Messi continuou crescendo no Barça e agora já era titular
absoluto. Porém, apesar do time ter conquistado a Supercopa da Espanha, o restante da temporada não foi do jeito esperado. Eles não conseguiram conquistar o Campeonato Espanhol e muito menos a Champions. Mas, individualmente falando, Messi jogou demais e continuou evoluindo, tanto que ele terminou essa temporada com 36 partidas, 3 assistências e 17 gols. Depois, o argentino foi para a Copa América e novamente jogou muito bem. Porém, a Argentina, como nós sabemos, perdeu para o Brasil na final por 3-0. Messi terminou o ano de 2007 sendo eleito o segundo melhor jogador do mundo, perdendo apenas para o grande Kaká. Já na temporada 2007-2008, apesar de Messi estar jogando muito bem, a dupla Ronaldinho e Frank Rijkaard já não estava mais funcionando. O Barça passou essa temporada sem títulos e Messi terminou o ano com 40 partidas, 3 assistências e 16 gols. Depois, o argentino foi para as Olimpíadas e novamente jogou muita bola. O resultado foi que ele conseguiu, junto com a Argentina, conquistar a medalha de ouro e em 2008, novamente, ele foi eleito o segundo melhor jogador do mundo, perdendo dessa vez para Cristiano Ronaldo. Na temporada 2008-2009, o Barça passou por grandes mudanças. Ronaldinho e Frank Rijkaard já não estavam mais no time e a era Pep Guardiola estava no seu começo. Como nós sabemos, Pep trouxe um estilo de jogo envolvente ao Barça. E junto com Xavi, Iniesta e, claro, Lionel Messi, o Barça montou um dos maiores times que o mundo já viu. Nessa temporada, o time conquistou tudo o que disputou. Conquistou a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol e, claro, a grande Champions League, sendo Messi o artilheiro e melhor jogador. Depois, no final de 2009, conquistaram também o Mundial de Clubes. Messi terminou a temporada com 51 partidas, 18 assistências e 38 gols. E finalmente, depois de 2 vices, em 2009, ele foi eleito o melhor jogador do planeta. Na temporada 2009-2010, apesar do Barça não ter conseguido conquistar a Champions, o time continuou jogando muita bola. Eles conquistaram a Supercopa da Espanha, a Supercopa da UEFA e o grande Campeonato Espanhol, sendo Messi o artilheiro com 34 gols. Também, na Champions, o Messi foi o artilheiro. O jogador argentino terminou a temporada com 53 partidas, 11 assistências e 47 gols marcados. Depois, Messi foi para a sua segunda Copa e junto com a Argentina, assim como em 2006, novamente parou nas quartas, levando 4 da Alemanha. Mesmo assim, no final de 2010, Messi foi eleito o melhor jogador do mundo novamente. Na temporada 2010-2011, Messi continuou arrebentando com o Barça. Eles conquistaram novamente a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol e novamente a grande Champions League, sendo Messi o artilheiro e melhor jogador. E no final de 2011, jogando fácil em cima do Santos de Neymar, ele conquistou o Mundial de Clubes, sendo eleito novamente o melhor jogador. E depois de um ano tão espetacular, no final de 2011, ele foi eleito pela 3ª vez seguida o melhor jogador do planeta. Na temporada 2011-2012, novamente Messi continuou incansável. No Campeonato Espanhol, apesar de não ter conseguido conquistar o título, Messi terminou sendo o artilheiro com inacreditáveis 50 gols. E pela Champions, o Barça também não conseguiu levar, mas Messi também conseguiu ser o artilheiro. Mas o Barcelona não passou o ano sem títulos. Eles conquistaram a Supercopa da Espanha, a Supercopa da UEFA e a Copa do Rei. Messi terminou a temporada com 60 partidas, 29 assistências e, bicho, acredite se quiser, 73 gols. E contando somente o ano inteiro de 2012, ele entrou para o Guinness Book com o recorde de maior número de gols em um só ano. Em 2012, bicho, ele fez nada menos, nada mais que 91 gols, bicho. Simplesmente de outro mundo. E depois de uma temporada tão espetacular, em 2012, ele foi eleito pela 4ª vez o melhor jogador do planeta. Na temporada 2012-2013, a era Pep Guardiola já tinha se encerrado. Assim, um novo momento estava começando.
mas o time não conseguiu manter o mesmo nível das temporadas anteriores e conseguiu conquistar apenas o Campeonato Espanhol, sendo Messi novamente o artilheiro com 46 gols. Messi terminou o ano com 50 partidas, 16 assistências e 60 gols feitos. E em 2013 ele foi eleito o segundo melhor jogador do mundo, perdendo para Cristiano Ronaldo. Na temporada 2013 e 2014, o nível de Messi continuava absoluto, mas ele sofreu uma lesão que atrapalhou um pouco sua temporada, e falando do time novamente, eles não conseguiram grandes títulos. Nessa temporada, eles conquistaram apenas a Supercopa da Espanha. Messi terminou o ano com 46 partidas, 11 assistências e 41 gols. Depois, o argentino foi para a sua terceira Copa, e junto com o time argentino, ele jogou muito bem e conseguiram até mesmo chegar à final. Porém, pela terceira vez seguida, eles sofreram com a Alemanha, ou seja, perderam aquela final para a Alemanha e ficaram com o vice daquela Copa. Messi, muito contestado, foi eleito o melhor jogador daquela Copa. E novamente, no final de 2014, foi eleito o segundo melhor jogador do mundo. Já na temporada 2014 e 2015, com o trio MSN, o time voltou novamente a viver grandes momentos. Eles conquistaram a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol e a grande UEFA Champions League, sendo Messi um dos artilheiros e o melhor jogador. Depois ele foi para a Copa América e novamente a Argentina chegou à final, mas perderam nos pênaltis para o Chile. Também no final de 2015, junto com o Barça, ele conquistou o Mundial de Clubes. Ele terminou essa temporada com 57 partidas, 27 assistências e 58 gols. E em 2015, pela quinta vez em sua carreira, ele foi eleito o melhor jogador do planeta. Na temporada 2015 e 2016, eles conquistaram a Supercopa da UEFA, novamente a Copa do Rei e o grande Campeonato Espanhol. Só faltou mesmo a Champions. Nessa temporada, ele jogou 49 partidas, deu 23 assistências e fez 41 gols. Ele terminou o ano de 2016 sendo eleito o segundo melhor do mundo. Depois, o jogador foi novamente para a Copa América. E o que aconteceu na Copa América de 2015 voltou a acontecer novamente em 2016. Eles conseguiram chegar à final, mas novamente contra o Chile, perderam os pênaltis. E Messi ficou tão chateado que chegou a falar que iria se aposentar da seleção. Mas logo depois voltou atrás. Na temporada 2016-2017 ficaram em segundo no Campeonato Espanhol, mas conquistaram a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei. E também pelo Campeonato Espanhol ele foi o artilheiro. Messi terminou a temporada com 52 partidas, 16 assistências e 54 gols. E no final de 2017, novamente ele foi eleito o segundo melhor do mundo, perdendo novamente para Cristiano Ronaldo. Na temporada 2017 e 2018, o time voltou a conquistar o Campeonato Espanhol, sendo Messi, para variar, o artilheiro. E também conquistaram a Copa do Rei. O argentino fechou a temporada com 53 partidas, 18 assistências e 46 gols. Depois, ele foi para a sua quarta Copa da carreira. Mas, como nós sabemos, essa não foi uma boa Copa para ele. Apesar de ser muito esforçado nessa Copa, ele não conseguiu evitar que a Argentina saísse nas quartas, perdendo para a França, que foi a grande campeã. Os recordes de Lionel Messi até o momento são extraordinários. O argentino atualmente é o maior artilheiro da história do Barcelona, o maior assistente e artilheiro da história do Campeonato Espanhol e também o maior artilheiro da história da Argentina. Esses são apenas alguns dos extraordinários recordes que o argentino alcançou. E não há dúvidas, bicho, seu futebol é simplesmente extraordinário. Através dele, ele conseguiu números, recordes e prêmios que, sem dúvida, o tornam um dos maiores jogadores que o mundo já viu.